Boa noite, pessoal. Vou explicar para vocês como eu faço, tenho feito aí a estratégia do ouro, né, no chá USD, que eu tenho feito aí ganhos consideráveis e decidi aí compartilhar com vocês depois de algumas experiências, tá? Claro que ainda não tenho uma estatística muito boa, não tenho muitos dias de teste nela, mas tenho sido consistente nela e claro que existe um risco bastante grande, tendo em vista aí que o Gold ele tem uma volatilidade bem forte, tá? Mas para quem gosta de correr risco aí, é uma estratégia legal, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar, e é o caso neste exato momento, que o Gold está no preço 15,32, tá? 15,32.00. Então, nessa estratégia, então nós começamos aqui no 15,3200. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Bom, se a gente analisar o Gold hoje, olhar o gráfico mensal, a história toda dele, ele está lá no topo, lá numa parte bem alta. Então, para a gente começar, melhor que seja com venda, tá? Então, primeiro a gente faz uma venda. Primeira coisa, fazer uma venda no exato momento em que estiver o preço aí para vocês, tá? E vamos botar um alvo curto de 10 pips, tá? No Gold ele é contado o pip um pouco diferente. Então 10 pips, na verdade, a gente só diminui um número, né? Ou se fosse o caso para cima, aumentaria um número. Então 1532.00, a gente bota o nosso alvo em 1531.00, certo? Aí o lote, de acordo com o capital de cada um, que eu explico no final qual lote a ser usado, tá? Então aqui, beleza. Faço essa venda a mercado. O que é a primeira ordem aqui é a mercado? O que quer dizer isso? Eu vendo imediatamente, o momento que eu olhei lá, eu boto a minha ordem para vender. E boto o alvo de 15,31, tá? No exato momento que eu fizer isso, eu já programo duas ordens de venda em cima e duas ordens de venda embaixo, tá? Então, as ordens pendentes. Então, que aí é sell stop, no caso da venda que estiver abaixo, é a ordem pendente abaixo do preço, é sell stop, e sell limit é se ela estiver acima do preço, da forma como a gente consegue configurar as ordens pendentes. Então, assim, por que eu estou configurando essa ordem pendente para ela abrir em 15,30.50? Por quê? Bom, a 15,32, se ela der o TP em 15,31, a gente tem que considerar que na XM, que é a corretora que a gente opera, tem o spread, né? Bom, com o spread, batendo no 15,31, ele não imediatamente abre essa ordem. Porque o que pode acontecer? O preço vir até o 15,31 e subir. Agora imagina se a gente tivesse programado essa ordem em 15,31, bate nela e sobe, ela fica aberta. Então a gente dá um pequeno espaço aí de 5 pips, tá, para a abertura de uma nova ordem. Então, 15,31.00, a gente bota em 15,30.50 a próxima ordem com TP de 10 pips, tá, em 15,29,50, e faz uma nova ordem pendente, aí considerando esse momento aqui e esse, a gente dá mais 5 pips de distância. Mais uma ordem pendente de venda com alvo de 10 pips. Tá? E para cima, a mesma coisa. A gente observa os 5 pips. 15,33,50, alvo 15,32,50, aí dou 5 pips para o 15,32, né? 15,34, alvo 15,33, eu tenho a distância aqui de 5 pips, entre aqui e aqui. Fazendo isso, eu já tenho a primeira parte da estratégia delineada, tá? Totalmente delineada aí. Por quê? Se o preço começar aqui e for para baixo, ele vai abrir, ele vai dar TP nessa, ele vai abrir essa e dar TP nessa, abrir essa e dar TP nessa. Pode acontecer de o preço vir até aqui, abrir essa, não dar TP e voltar? Pode. Né? Se isso acontecer, necessariamente eu tenho TP nessa, digamos que eu tenho essa aberta, essa não abriu. Então eu tenho aqui um ganho, bateu, ela vai ficar negativa, e no momento que ela abrir essas ordens aqui, ela tocar nesses momentos aqui, ó, aí ela vai fazer as aberturas dessas ordens de venda, tá? Então vamos imaginar o pior cenário possível, que seria o preço vir até aqui embaixo, pegar essa ordem, fechou essa, pegou essa e voltou.
essa daqui vai ficar no negativo. Digamos que não pegue o TP aqui, chega no 15, 28, 50, suba. Então essa aqui já se foi, essa se foi, essa ficou. E aí, logicamente, essa fica no negativo, tá? Fica no negativo, beleza. Mas a estratégia ela já prevê tudo isso, tá? Depois tocou aqui, abriu, tocou aqui, abriu. Então a gente tem 3 ordens, aí digamos que continue subindo. A gente tem 3 ordens aí trabalhando no negativo, tá? Bom, próximo passo da estratégia. Caso as ordens que estavam pendentes e foram... Beleza, galera, então vamos para a segunda parte, tá? Então vamos imaginar que a gente fez lá, vamos imaginar que temos 4 ordens que foram abertas pendentes ou executadas a mercado, a primeira ou as outras, tá? Digamos que a gente tenha 4 ordens lá e o preço começou a ir no sentido contrário, que o preço fez isso aqui, tá? A gente tinha a venda e ele subiu, tá? O que é que fazemos nesse caso? Bom, nesse caso, a gente começa a abrir ordens de compra, tá? Ordens de compra, no sentido contrário, que vão ser justamente a nossa proteção e é onde nós vamos fazendo ganhos também para fazer gordura na conta. Qual o tamanho dos lotes? Bom, eu estou simulando aqui que eu abri 0,10, 0,10, 0,10, 0,10 e agora, com a soma desses lotes que eu estou negativo agora, eu tenho 0,40, tá? Então, as ordens que eu vou fazer na compra são de 10% cada uma, tá? Do valor total dos lotes. Então, dos lotes no sentido contrário. Então, se eu tenho aqui vendas somadas 0,10, 0,10, 0,40, então as minhas ordens na compra serão de 0,04. Então, digamos que o preço fez isso aqui. Aí, o que eu faço, né? Eu começo a abrir ordens de compra. Então, eu abro 0,04 aqui, TP 10 pips, para bater aqui rapidinho e já pegar. Digamos que ele continue se afastando, tu vai abrindo compras 0,04. Tem gente que pode simplesmente programar ordens depois da primeira, bateu, aí tu vê que está muito longe, tu vai começando a programar ordens de compra para cima, tá? Tudo 0,04. Digamos que aí é o caso que vai acontecer mais vezes, que é do preço bater TP, voltar, bater TP, voltar. A gente está sempre tem sempre que fazer as ordens, tá, de compra, programadas ou não, sempre dando um alvo de 10 pips. Então aqui 10 pips seria o alvo. Se ele continuar subindo, mais 10 pips de novo, a gente pode programar. E aí, no caso, se o preço estiver a ordem pendente for acima do preço, a gente bota buy limit, bota o TP de 10 pips, tá? E ele vai, conforme o preço vai subindo, ele vai abrindo e vai fechando. Naturalmente, o preço vai fazer isso aqui várias vezes. Vai subir, você vai ter várias buy limit que vão sendo abertas e vão fechando, e depois ele vai fazer assim. E aí você me pergunta, o que eu faço, Emanuel, nesse caso? As vendas você esquece, você já tem aqui um lote 0,40 trabalhando para baixo. A gente só vai pensar em compras. Então, o que pode acontecer é que você abriu várias ordens de compra aqui, pendentes que foram fechadas, e agora ele começa a fazer esse movimento. Eu faria venda então, Emanuel? Não. Compras, tá? Então aqui, digamos, ele desceu, você já está nessa situação aqui, você já pega e já bota ordens programadas de compra para baixo. Tá? Então bota aqui uma compra, ordem, que aí é buy, se estiver abaixo é buy stop, tá? Compra. Qual é o lote? O 0,04. Já programa uma outra aqui 0,04, uma outra para baixo 0,04. Vou programando conforme ele vai chegando perto da venda aqui, da primeira venda que eu tenho, tá? Fazendo assim, quando o preço cruzar esses pontos, ele vai abrir as ordens e você já vai botar o alvo antes disso, né? De 10 pips, 10 pips, 10 pips, tá? E aí o preço vai fazendo aqui, ele vai abrindo, vai fechando, vai abrindo, vai fechando, vai abrindo, vai fechando, tá? Na melhor das hipóteses, ele vem aqui, encosta na venda, aí você tem várias ordens para trabalhar para você para cima, tá? Se ele for para baixo, ótimo, você vai lucrar para baixo, tá? E aí depois, se ele for indo para baixo, a gente vai fazendo as programações de venda para baixo, tá? Então assim, a estratégia consiste em ganhar no balanço. Tá? No primeiro momento a gente aposta nas vendas, porque hoje o gráfico do Gold mostra que ele está em topo.
Mas vendo que as ordens vão no sentido contrário, a gente começa a ganhar no balanço das compras. Então funciona dessa forma mesmo. Subiu, passou aqui a primeira venda para cima, estando as 4 ordens negativas, a gente começa a abrir compra. Compra, ordem pendente de compra, ordem pendente de compra, ordem pendente de compra. A partir do momento que ele fez esse movimento aqui, você já ganhou essas compras aqui tudo. Conforme ele vai descendo, ordem pendente de compra, ordem pendente de compra, ordem pendente de compra. Normalmente o mercado vai abrir pendente, depois voltar e dar lucro. Vai abrir pendente, depois voltar e dar lucro. Tá? Pode acontecer dele afastar substancialmente dessa parte? Pode. Tá? Por isso que temos que usar o lote adequado para quê? Para a conta aguentar isso aqui. Ó. Caso suba demais, caso o preço voe para cima, a conta tem que aguentar. E como é que ela aguenta? Com as gorduras que a gente faz, tá? Com essas gorduras que a gente vai fazendo aqui nos movimentos de compra e de ordens pendentes, tá? E também usando o lote certo. Se a gente usar o lote certo, o preço pode subir o que for, a nossa conta fica, de certa forma, tranquila, dependendo do lote que a gente usar. Tá? Então, a estratégia se baseia nessa situação. Tá? Eu vou explicar em seguida qual lote a ser usado nessa estratégia. E aqui a terceira parte, que é justamente qual lote que eu uso, tá? Então a gente sabe que essa é a primeira parte, que a gente escolhe um lado, tá? E depois quando as coisas vão no sentido contrário. Então, quando a gente escolhe as vendas, aqui no caso, que seria a primeira parte, seria 0,01, tá? O lote, a cada 4 dólares de saldo na conta. Isso em conta micro, tá? Em conta micro. Trabalho com conta micro e sugiro usar em conta micro. E em standard, Deus me livre, vai dar problema. Tá? Então, em conta micro é dessa forma que eu uso. E em relação às ordens no sentido contrário, ou seja, depois que as coisas não forem bem nesse primeiro lado, aí é 10% da soma dos lotes, como eu expliquei na segunda parte ali do vídeo. Tá? Digamos que a gente tivesse lá 0,40, 10% seria 0,04 por ordem. Tá? Então, claro que o número máximo de ordens aqui na primeira parte a gente usaria 4, tá? 4 no máximo. E aqui de compras, para ficar uma coisa equilibrada, no máximo 10, tá? Já que a gente estaria usando 10%, no máximo 10 ordens para poder equilibrar as coisas na melhor das hipóteses. Tá bom, galera? Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!